Ciro Gomes avisa, num eventual segundo turno, não vai fazer campanha para ninguém. Vamos começar pelo Lauro Jardim, que tá interessante, hein? Olha lá. O que está acontecendo com Ciro Gomes? E no texto a gente vai entender que há algumas desavenças por trás do insucesso da campanha. Ciro Gomes, inegavelmente, é dono de um espírito guerreiro. Primeiro só batia em Lula e Jair Bolsonaro. Agora, as dificuldades eleitorais no Ceará o fez se desentender até com os irmãos, Cid e Ivo. Amanhã, que é dia 28 de julho, sai uma nova pesquisa Datafolha. Se mantiver os 9% da última pesquisa de um mês atrás, ganhará algum tempo para tentar acabar com a crise de sua campanha no seu estado natal. Só que, se cair, será um Deus nos acuda. Ok, e o melhor que a gente faz a partir daqui é voltar uns 4 anos no tempo para esclarecer o que rolou no segundo turno de 2018. Muito se fala sobre a viagem do Ciro Gomes a Paris e a sua ausência naquele momento crítico que selou a desgraça do Brasil de agora. Ciro em Paris, para muito cirista, é fake news. Fake news talvez seja um pouco de exagero, mas tem sim muita distorção envolvendo o que aconteceu aí nesse momento de 2018. O Ciro passou quase todo o período na Europa, sim, mas veio para o Brasil votar. Ciro Gomes, que passou o fim de semana em Fortaleza depois de voltar de uma viagem à Europa, chegou à sede da Secretaria Estadual da Saúde, onde vota pouco depois do meio-dia. Na sessão eleitoral, ele passou pela identificação biométrica e levou apenas 6 segundos para votar. Posou para fotos com a esposa e também estava acompanhado pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Na saída, falou com jornalistas e se declarou neutro sobre o resultado das eleições. Acontece que Ciro Gomes não é um voto. Ciro Gomes, naquela ocasião ali, era 13 milhões de votos. E ele não orientou esses 13 milhões sobre o perigo que Bolsonaro representava. Por quê? Porque isso significaria fazer campanha para o PT. É só ouvir o homem. Desde a primeira hora eu tomei posição. Não quero fazer campanha com o PT nunca mais. Mas vai fazer oposição? Oposição, com certeza, qualquer que seja o resultado. E por que é que o Ciro Gomes não sobe no palanque do PT? Pergunta para um cirista, isso tem a ver com moralidade, com honestidade, com princípios, etc. e tal. Só que aí, a gente também pode ler. Por que Ciro Gomes aposta no antipetismo? Isso aqui é do Glenn Greenwald, é na Carta Capital. E aqui a gente é relembrado de que o Ciro ele tentou ser presidente com o PT. E aí descobriu que não tem como, já foi esnobado de tudo quanto é jeito e vai continuar sendo esnobado. Então o único jeito que ele tem de ser presidente é superando o PT. Em 2010, depois de servir ao governo Lula em vários cargos importantes, tem isso, serviu o governo Lula, acreditava com bons motivos que teria o apoio do então presidente, mas foi preterido por Dilma Rousseff. Aí em 2018, mesmo preso, Lula bloqueou mais uma vez o caminho de Ciro, apoiando não o seu nome, mas o de Fernando Haddad, amargando mais uma vez o terceiro lugar. Acontece que não é dessa vez que o Ciro vai superar o PT. Não adianta, em 2022 ele largou mal e não subiu como se esperava. Não subiu como se esperava, não subiu como quem esperava, não subiu como o partido dele esperava. O presidente do partido dele, o Carlos Lupe, estava prevendo lá o Ciro com uns 20% no primeiro semestre desse ano. Não aconteceu. E olha, ao menos que role aí um milagre, tá tudo perdido para essa campanha. E o que mais interessa saber nesse momento é: para onde irão os votos de Ciro Gomes no eventual segundo turno? Aí não tem jeito, Quando ele pisa na Globo News para dar entrevista, essa é das primeiras coisas que o pessoal quer saber. Candidato, o senhor tem falado muito sobre a necessidade de união dos democratas. Eu queria olhar um pouquinho para trás para a gente fazer a reflexão do presente. Em 2018, houve conversas do senhor diante do fortalecimento da candidatura de Bolsonaro, conversas com o PT, que tratavam de um eventual apoio do senhor, vice de Lula, depois Haddad, vice do senhor, enfim. Acabou, na época, não havendo essa convergência. O maior símbolo, talvez, dessa falta de convergência pode ter sido a viagem do senhor a Paris, no segundo turno da eleição. O que essa falta de convergência lá atrás, candidato, explica a situação em que estamos hoje? Primeiro, é preciso esclarecer ao povo brasileiro que isso é uma mentira do Lula. Eu estava aqui no segundo turno,
tenho um documento disso, tenho o meu papelzinho de recibo e votei no Haddad. Olha aí, para quem não sabe, essa é uma mentira que o Lula fez para colocar em mim a responsabilidade dele que produziu o Bolsonaro. Ou você acha que 70% do povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, votaram no Bolsonaro por quê, pelo amor de Deus? Vamos ter humildade para reconhecer, sabe, nos conectar com o nosso povo, para reconciliar o Brasil. Nosso povo votou magoado contra a pior crise econômica da história do Brasil, que foi produzida pelo PT. O Bolsonaro está agravando tudo isso, mas essa crise que está aí foi produzida pelo Lula, pelo PT e pela Dilma. Como um preço, eu conheço os números. O desemprego brasileiro fica entre 4% e 5%. Historicamente, com a Dilma foi a 12%, agora está aí, nunca mais desceu de 10%. Um detalhe importante aí, a metodologia para medir o desemprego, ela foi alterada pelo Bolsonaro para maquiar o desastre que é esse governo. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser induzido ao erro de fazer comparações que são inválidas entre o desemprego no governo Dilma e o desemprego agora. As pessoas sabem disso. O Lula pegou o crédito no Brasil, subiu de 15% para 55% do PIB, todo mundo se sentiu confortável, criou o crédito consignado, fazendo picaretagem com o Banco Rural, entregando o cadastro do INSS. Eu vi tudo isso, a roubalheira, tudo propina. Aí o povo brasileiro foi ao crediário, se sentiu confortável. Sabe o que aconteceu hoje? 77,8% das famílias brasileiras estão no limite recorde de endividamento. 66 milhões e 600 mil brasileiros estão humilhados com o nome no SPC. Isso não foi o Bolsonaro está agravando tudo isso muito, é uma tragédia. Mas isso armou, meu irmão brasileiro, te lembra disso, quando é que começou? Isso foi o Lula e o PT. Sabe, promover o nacional consumismo na base de juro alto, câmbio artificialmente valorizado, ficou mais fácil você sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, todo mundo picanha e cerveja, ele faz essa ironia. Transferiu para os bancos 4 trilhões de reais em números redondos, enquanto transferiu para o povo pobre 330 bilhões de reais. Ele mesmo sabe disso. O Lula tem declarações dizendo que esse negócio de manufaturado, de indústria, não tem relevância porque chegou o tempo que as commodities vão valer mais, que vão valer mais do que os produtos manufaturados. É de que se trata, de devastar a indústria brasileira. Aqui, duas coisinhas. Primeiro, é verdade, durante o boom das commodities, o Lula chegou a dizer que commodities ainda seriam melhores que produtos industrializados. Foi uma fala desastrosa, né? E não tenho dúvida nenhuma de que aquela história que nós dizíamos há 10 anos atrás, de que o Brasil não pode continuar sendo exportador de commodities, o Brasil tem que exportar produtos manufaturados. Pois está chegando a hora em que as commodities estão ficando mais valiosas do que o estado dos produtos manufaturados. A segunda coisa, deve ter dado para perceber que o Ciro faz, diante da pergunta sobre o segundo turno, o que ele faz em toda entrevista. Ele critica o PT, o que é uma necessidade estratégica da campanha dele. O cara não consegue fugir disso, não pode fugir disso. Então, assim, ele rodeia e não responde. A jornalista insiste na resposta. Mas então, voltando Percebe? Então, vamos lá. Só para a gente voltar, desculpa interromper perdão. o senhor. Não, eu que me perdoo. Desculpe, eu que peço perdão. Só para a gente voltar para o assunto. Quando o senhor disse que estava aqui no segundo turno, ele se refere à viagem que o senhor fez logo após o primeiro. Não que o senhor deixou de votar no segundo. Tá. Acho que é esse o ponto. Ou seja, eles fazem o que fazem comigo e com o povo brasileiro e ainda querem que eu vá fazer campanha do lado deles. Como é que eu, dizendo que eles são corruptos, que eles são incompetentes, que eles destruíram o Brasil, que eles venderam o Brasil para os banqueiros, vou subir num palanque com essa gente? Uma boa, isso aí não faz sentido para o Brasil, mas faz sentido para o Ciro Gomes. E é assim mesmo. Cada um atuando em nome dos próprios interesses, enquanto tenta convencer você de que atua em nome dos interesses do Brasil. Às vezes, os interesses pessoais e coletivos convergem. Às vezes não. É da política. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.